boa tarde de novo, voltei para vocês. Senhores e senhoritas, dando continuidade à nossa linda aula, vamos falar de funções trigonométricas. Vamos lá, vamos ver se você está atento aqui. De novo aparece uma palavrinha super pertinente para nós. Trigonométrico, ou seja, vai, você está inspirado hoje, não tá? Função trigonométrica, portanto a gente vai falar de seno de novo, cosseno e adivinha? Tangente. Só que não. Esquece da tangente. Ela não tem nenhuma relevância para nós. Vamos nos especializar em seno e cosseno. Outra palavrinha que é importante aqui, nos traz outra referência, funções. Amores, se eu falo de função, eu falo de toda aquela estrutura linda, maravilhosa. Y igual a f de x. Eu falo de toda aquela situação maravilhosa de trabalhar com gráfico. Show de bola? Então tá aqui, ó. Se a gente fosse listar a estrutura da nossa aula, a gente vai contemplar esses conceitos. Galerinha, o que eu quero primeiro assim, ó, entenda. Aonde a gente vai aplicar a função trigonométrica? Aonde essa bagaceira aparece? No seguinte contexto. Funções trigonométricas, elas são extremamente importantes por quais motivos? Olha só, as principais propriedades, e na verdade, o que eu prefiro pensar como principais motivações para estudar funções trigonométricas são essas características. A primeira delas é você entender que são funções que preveem, que descrevem fenômenos que são periódicos. Além disso, um aspecto interessante dessa função e que nos traz toda uma diferença em relação a qualquer outra é isso aqui, ó. Ela é ondulatória. Amores, essas duas características, elas nos trazem alguns pontos extremamente pertinentes. Vamos analisar, primeiro, a brincadeira de ser periódico. Se é periódico, tem período... Professor, você está falando de física ou de matemática? Ah, calma, essa dúvida é importante. Periódico, amores, pensando aí no conceito, quer dizer que ela se repete. Ela tem um padrão lindo e sensual que a gente vai descrever já já. E ondulatória faz alusão ao seu gráfico. Então ela vai ter o desenho, o esboço de uma onda. E isso é bacana. Você vai ver que isso aqui volta. O que só reforça aquele discurso. Esse conteúdo aqui, o tempo inteiro, ele vai estar associado à física. Ele vai estar associado também a todo e qualquer fenômeno que seja periódico. Você tem uma série de fenômenos da natureza que obedecem esse padrão. Então é importante destacar isso. O que, lembra, a gente está falando do Enem, tá? O Enem adora questões contextualizadas. Então eu já estou te mostrando que diversas questões trabalham com fenômenos periódicos, fenômenos da natureza e por aí vai. Tá bom? Então olha só. Periódicos ondulatórios. Galerinha, o que eu quero te dar assim como pequeno spoiler? A gente vai fazer o estudo das duas e vai entrar em algumas discussões importantes aqui e ali e vai aprofundar aos pouquinhos. Olha só, primeira coisa que você tem que entender, funções trigonométricas, elas trabalham, elas têm o seu pilar desenvolvido, olha só, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso lindo e maravilhoso ciclo. Galera, uma coisa importante do ciclo é que ele tem, olha só, o raio unitário, porque o raio dele vale 1. Isso vai ser extremamente relevante. Vamos testar essa memória. Eixo X está com sono, então cosseno, eixo Y, seno. Amores, isso é importante só para destacar o seguinte, olha só que bacana. Quando a gente vai traçar os gráficos, vamos sempre usar esses dois princípios aqui. E eu vou começar com vocês falando dessa linda e maravilhosa função. Y é igual a f de x, né? Só para a gente formalizar isso lindo e maravilhosamente bem, que é igual a seno de x. Olha que bacana. Quando você vai analisar esse gráfico, vamos lá, ó, tô falando de gráfico agora. A gente vai trabalhar no plano cartesiano. Olha que coisa linda. Vai, para não passar vergonha. Vamos fazer um gráfico lindo e maravilhoso. Você vai ter um gráfico assim, ó. Aqui continua. Opa, ele continuar para cá só reforça que característica? Periódica. E esse esboço dele bonito e sensual só reforça que ele descreve um padrão ondulatório. Mas olha só, sejamos justos. Ele mantém o padrão à direita e ele também repete esse mesmo padrão à esquerda. Então você tem esse padrão sendo, mantido aí, ó, ad eterno. O que é bacana destacar? Amores,
Vamos agora aplicar aqui umas coisas importantes. Perceba, o tempo inteiro você vai ter alusão à física, alusão à onda. Então você vai ter esses pontos aqui de... Vai, analisa o desenho, esquece a física, esquece tudo. Vamos direto para cá. Ponto de máximo ou mínimo? Em cima, ponto de máximo. E aqui embaixo você vai ter vários pontos de mínimo. Aí eu te desafio. Qual vai ser o valor máximo da função seno? Qual vai ser o máximo da função cosseno? Volta de novo. Olha para o ciclo. Perceba. Te avisei, te adiantei que o raio aqui é 1. O máximo que o seno vai atingir é o valor de mais 1. O mínimo que ele vai atingir é quando esse raio estiver lá embaixo, menos 1. Então olha só que bacana. Você vai ter que esses pontos notáveis aqui, esses pontos extremamente importantes, valem 1, valor máximo, menos 1, valor mínimo. Certo? Outra coisa que você tem que entender, olha só, entenda essa linha aqui. Ela vai funcionar como um eixo de simetria. Consegue observar isso? Tudo que aconteceu acima, imediatamente depois, se repete abaixo, e assim, ó, continua. E galera, vamos lá. Prova, mata de orgulho agora. Quantos graus tem uma volta completa? 360. Quantos quadrantes eu tenho no meu plano cartesiano? Fazendo aquelas contas lindas, maravilhosas. O cara aqui é 90 graus, né? 90, 180, 270 e por fim 360. Olha só que bacana. A função seno, ela tem essa primeira comportamento aqui, ela vai ter esses comportamentos de oscilando a cada, se eu pegasse aqui como eixo x, 90 graus. Aí depois, 180. Aí depois, 270 e por fim 360. Esse é o momento que você fala, então quer dizer que a função nada mais é do que uma aplicação direta do conceito do ciclo. Por isso que a gente começa por esse conceito, por isso que a gente começa o trabalho daqui. Bacana? Aí vem comigo. Tá tudo lindo, maravilhoso. Vamos trabalhar com alguns pontos, algumas propriedades que são importantes. Olha só. E aqui é crueldade. Primeira coisa. Você lembra o que vem a ser imagem de uma função? Nossa, aí é cruel, porque é muito teórico. Então, olha só. A imagem aqui dessa função, amores, são os valores que o y pode assumir. Então, olha, te dei o conceito. Olha para o gráfico, isso aqui é importante. Se você dominar isso, o resto, ó, Ctrl+C, Ctrl+V e você deslancha. É uma matéria que, se você entendeu essa aula, você vai nadar de braçada, certo? Então, ó, olha para o y. O y, o valor mínimo dele é menos 1. Ele vai conseguir ir para baixo? Ó, lembra do ciclo trigonométrico. Concorda que não? Ele não consegue, a função não consegue ir para baixo de menos 1. Então, a imagem dessa função é menos 1. Opa, e qual é o valor máximo que ela vai ter mesmo? Então, olha só que bacana. Primeira propriedade que você tem que observar é isso. Outra coisa que é super, mas super pertinente, é você listar para mim, e é basicamente uma interpretação da imagem, né? O valor máximo dessa função vai ser 1, e o valor mínimo, ele vai ser igual a menos 1. Show de bola? E olha que bacana. Lembra lá do nosso conceito de ser periódico? Aí eu te questiono. Qual é o período dessa função? Quer dizer, o que é período mesmo? De quanto em quanto essa função repete o seu comportamento. Olha para o gráfico, analise com carinho. Ela veio aqui, aí veio feliz. Pá! Acabou aqui. Ou seja, ela teve o seu período, que a gente vai dar uma colada lá da física, o período da sua função, ela foi igual a 360 graus. Mas você vai continuar me matando de orgulho. E se eu pedisse para você chegar isso aqui para radiano? Quanto seria? Aí faça as contas, regra de 3 aqui, regra de 3 ali, cruz criada aqui, cruz criada ali. 2 pi rad. Amores, promete para mim, vai? Você não vai errar essa conversão. Não erra. Isso aqui é importante, é muito cobrado. Olha que coisa linda, sua função é super previsível. Percebe? Outra coisa que é bacana. Olha, a sua função seno, ela é uma seguinte brincadeira. Sai da onde? Valor médio. Vamos anotar isso. Valor médio. Então, ela começa no valor médio, vai para o valor máximo, depois
vai para o médio de novo, depois vai para o mínimo e depois volta para o médio. Bacana? Então, olha só, tem todo esse comportamento. O que eu quero te mostrar? Esse intervalo aqui, que acontece essas oscilações desses pontos notáveis, elas acontecem de quanto em quanto? Vai, faça as contas. De 90 em 90. Ou seja, a sua função ela tem intervalos de 1/4 de quem? Do período. Bacana? Então, absorva isso. Seu gráfico está aqui, ó, lindo e sensual. Anote isso, perceba os padrões. Você tem que matar toda essa brincadeira e lembrar disso. A sua função, ela tem intervalos, ela tem essas oscilações dos pontos de médio, máximo e mínimo a cada 1/4 do período. Certo? Aí eu te questiono, e a função cosseno? Espera lá, a gente ainda está no universo da trigonometria. Adivinha? Você vai se espantar, porque é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, com uma grande ressalva. Então, ó, tira de novo aquele print maravilhoso e deixa apagar isso aqui para a gente trabalhar com a função cosseno. Ela tem um detalhezinho que vocês adoram errar. Então, olha só. Tirou o seu print? Tira ele lindo, maravilhoso. Bacana? Vamos lá. Vou apagar esse primeiro tópico aqui e a gente vai desenvolver juntinhos a função cosseno. Vou até deixar a cena aqui para você poder analisar e comparar, tá bom? Credo, vou errar aqui, deixa eu apagar aqui direito para ficar lindo para vocês. Então, olha só, amores, perceba que todo esse primeiro momento da aula foi dedicado à parte conceitual e à parte de função seno. E você vai ver que a função cosseno, por ser desenvolvida no mesmo contexto, ela vai roubar muito conceitozinho. Então, olha só, vamos falar agora da função cosseno. Vamos anotar isso. Se a função y igual a cosseno de x, perceba, olha só. Vou copiar e você fala, não é possível. É a mesma coisa? Calma, tem um detalhe. Um detalhe que ele é peça-chave do processo, tá bom? Amores, sua função cosseno, ela também vai ter 1, 0 e menos 1. Ou seja, valor médio, valor máximo, valor mínimo. Só que olha que bacana. E muito por conta do ciclo trigonométrico, olha a carinha. A sua função, ela vai ter a seguinte cara. A outra coisa, ó. Vou te adiantar. Ela oscila a cada 1/4 do período, certo? 270 e 360. Ela vai ser alguma coisa assim, ó. Credo, esse não ficou tão maravilhoso, mas tudo bem, vida que segue. Vocês vão continuar me amando, não é mesmo? Amores, está aqui. Vai. Te dou aí 5 segundos, compara um com o outro. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Volta para a cena. Ela começa pelo valor médio. O ciclo dela, a priori, nas funções basiquinhas, começam pela função pelo zero, começa no valor médio. Está aqui o seno, ele começou no zero, valor médio. E ele deu continuidade. Primeiro ele subiu e assim foi. Enquanto a função cosseno, ela começou o seu processo em qual ponto importante? No 1, que ele faz a função de valor máximo. Depois ele desceu. Amores, entendam. É muito semelhante. Bacana. Eu quero que você entenda isso, porque de fato é muito parecido. Só que tem que ter um cuidado. A diferença aqui é uma diferença que faz você perder uma questão. Tá bom? Galerinha, dito isso, vamos para a questão para você entender que tem muito, mas muita aplicação com relação a isso. Tá bom? Então, corta aqui para a questão e vamos começar a trabalhar ela. Um satélite de telecomunicações, 10 minutos após ter atingido sua órbita, está a R km de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu. Afélio, periélio, esse conceito aí é daquela galera ali bonita da geografia, se não me engano. Volta, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de R em função de T seja dado por... Corta aqui para o quadro. Vamos copiar aquela funçãozinha. Vamos trabalhar com ela aqui com muito carinho e amor no coração. Vamos então agilizar aqui, apagar mais uma vez, porque o quadro tem que estar bonito, acima de tudo.
Amores, olha que função proveniente do inferno. Tem função trigonométrica no denominador. Tem como se não bastasse ter fração, tem função trigonométrica. Mas você vai ver que é só para causar terror e pânico, tá bom? Então, olha só. E, inclusive, essa questão tem uma coisa que é super pertinente. Maravilha. Vamos lá. A sua função, vou colocar aqui do monitor à distância, é RT é igual a, credo, 5.865, até que tudo lindo, né? Aí vem aquela fração, maravilha, sobre 1 mais 0,15 vezes cosseno de 0,06t. Lembre-se, vamos lá voltar agora para o enunciado para ver o que ele pede. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R, no apogeu e no perigeu. Portanto, ele precisa calcular a soma do valor máximo mais o valor mínimo. Já eu volto para lá e anoto isso para a gente não esquecer. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor D. Então vamos anotar isso. O que é o S que esse cara inventou aí e forçou a barra? S, meus amores, ele vai ser o R, a sua função máxima, mais R mínimo. Agora vem aquela revisão bacana. Olha só, isso aqui é uma fração. A pergunta é simples e ela é primordial. A sua função está no denominador. Se eu quero o R máximo, espera lá, se eu quero o R máximo, eu tenho que fazer com que esse valor aqui de baixo, denominador, seja muito grande ou muito pequeno. Eu tenho que fazer que ele seja maior valor ou menor valor. Lembre-se, o meu denominador, para a minha fração final ter um valor bacana, um valor alto, o meu denominador tem que ser baixo. Ou seja, o R máximo ele vai acontecer quando o cosseno tiver valor mínimo. Me ajuda? Qual é o valor mínimo do cosseno? Menos 1. De maneira análoga aqui, amores, a gente vai ter que o R vai ser mínimo, vai. O denominador vai ter que ser o maior possível. Ou seja, vai acontecer quando o cosseno atingir o valor máximo. Ou seja, 1. Galera, vou escrever aqui para vocês. Se, perceba, substitui. Se eu substituísse isso aqui por 1, aqui ficaria 0,15 vezes 1 mais 1. Ou seja, perceba, esse cara aqui sendo máximo, vamos colocar esse cara aqui, ó. Ele vai ser 5.865 dividido por 1,15. Enquanto aqui ele vai ser mínimo quando tiver a seguinte continha. Aí aqui vai ficar menos 1 vezes 0,15 vai ficar 1 menos 0,15. Você vai ter essa continha a ser resolvida. Sobre 0,85. Amores, perceba, olha só como é sutil a aplicação de funções trigonométricas e como ela é decisiva. Você precisou traçar gráfico? Você precisou se aventurar e fazer contas mirabolantes? Não. É só uma pequena base conceitual que ela é primordial, certo? Então, olha só, adiantando aqui para vocês, esse cara aqui, pequenininho, vai dar 6.900 e esse cara aqui, ele vai dar 5.100. Meus amores, ou seja, finalizando essa linda questão, o seu R, seu S, ele vai ser 6.900 mais 5.100, o seu S vai ser igual a 12.000. Lembrando, né? Tá tudo em quilômetros, vai ser 12.000 quilômetros. Volto para a questão, só para a gente rezar para ver se tem a nossa opção. Vai ser a letra B. Então vamos anotar isso. O gabarito dessa questão é a letra B. Amores, bem tranquilão, né? Bem tranquilão. Voltaremos na próxima aula a aprofundar isso, porque perceba, a aula de hoje foi só para você contextualizar, para você entender o básico. Qual é o próximo desafio? Pega esse spoiler. O próximo desafio é
Matemático tem aquele ódio no coração básico. Mentira, eu amo todos vocês. A gente vai trabalhar com essa coisa aqui, ó, feita por seres do mal. A mais B seno de CX mais D. Arre égua. Isso é fácil, a gente vai tirar de letra. Você vê que cada coeficiente tem uma função específica, dá, ó, pra ir de boaça nessa matéria. E, amores, é bacana, é super importante e é fácil, prometo, tá? Até o próximo encontro, um abraço pra vocês, pessoal, até mais. Tchau, tchau.